E eu queria comentar também, né, fechar essa parte dos estilos, né, arquiteturais falando de arquitetura de máquina virtual. Então, a arquitetura de máquina virtual é uma arquitetura que é muito conhecida nossa, mas a gente não se atenta que é possível trazer características dela para os nossos programas, né? Nesse tipo de arquitetura, um componente é uma unidade de processamento que materializa os requisitos funcionais do sistema, né? Então, o componente ele tem os requisitos funcionais, os conectores são responsáveis pela comunicação, porém, há uma restrição, né? Que a execução da funcionalidade em si ela não acontece direta. Há dois papéis de componentes. Há um papel de tradução e um papel de execução. Então, necessariamente nessa arquitetura, a execução das funcionalidades tem duas etapas. Tem a etapa de tradução e a etapa de execução. Há uma indireção na execução com o objetivo de dar uma abstração, né? Uma independência maior, um desacoplamento maior das instruções de execução, das instruções a serem executadas, daí o nome máquina virtual, né? É indicada quando é necessário executar atividades intermediárias ou quando se quer facilidade de evolução das funcionalidades, né? Então, porque proporciona essa maior independência dos componentes em relação às instruções de cada funcionalidade, né? Esse estilo também é conhecido como máquina abstrata, ou abstract machine, né? O nome máquina virtual ficou mais conhecido depois da máquina virtual Java, né? Mas o nome original do estilo é abstract machine, né? Máquina abstrata. Então, a arquitetura de máquina virtual ela possui variações, como por exemplo a arquitetura de interpretador, como acontece nos interpretadores de linguagens de programação, né? E a arquitetura também baseada em regras, como é o caso de alguns sistemas especialistas, né? Existem aplicações reais ou arcabouços, frameworks, que facilitam a incorporação desse estilo arquitetural nos nossos softwares. Exemplos clássicos como a máquina virtual Java, o framework de execução .NET, mas também alguns frameworks que podem ser incorporados aos nossos programas, como por exemplo o framework Draws. Quem já ouviu falar do Draws? O Draws ele é um framework baseado em regras, onde ele permite a especificação em regras a partir de um formato específico, de um arquivo de texto desacoplado do código da aplicação, e evoluindo essas regras, o controle ou a execução da aplicação varia, né? Pode variar. Uma aplicação direta disso são os sistemas especialistas, né? Aqueles sistemas estilo help do Windows. A impressora não está funcionando. Você já olhou se ela está ligada? Já, está ligada. O cabo está ligado? Sim, está ligado. Já tentou limpar o cartucho? Eita, não, limpei. Funcionou, funcionou, beleza. Então, quer dizer, é um conjunto de regras que vai nos levando a uma sequência, a um raciocínio para se alcançar, né, a solução de alguma coisa, de algum problema, né? E essas regras podem evoluir de forma ortogonal, independente ou em paralelo ao software, né? Então, a execução ela é quebrada em duas partes. Então, essa aqui é a principal característica desse estilo de máquina virtual ou de máquina abstrata. Então, as instruções, né, ou a solicitação de execução, por exemplo, a chamada de método, realizar transferência bancária, isso daí não é mapeado diretamente em chamadas de métodos, né, no código. Ela é primeiro tentada interpretar para se ter uma tradução ou interpretação das instruções, e aí sim saber o que é que eu faço, o que é que eu preciso executar para realizar uma transferência bancária. Olha, eu verifiquei aqui no meu conjunto de regras e eu preciso verificar se a senha está correta. Se estiver correta, aí eu preciso ver se tem saldo. Se tiver saldo, eu preciso ver se tem saldo para o imposto que acabou de ser alterado aqui nas regras, ser adicionado. Aí sim tem, beleza. Aí eu vou fazer o saque do imposto, o saque do valor e o crédito do valor na conta destino e o crédito do imposto na conta do governo. Pronto, resultado, terminei, né? Então, esse conjunto de instruções que traduzem o conceito da instrução transferência, esse aqui é
evoluível, digamos assim, né? Se existia esse neologismo na língua portuguesa. Mas é passível de evolução independente de alterar o código do interpretador e o código do executor. Então isso aqui pode ser num XML, né? numa notação que possa ser evoluída até pelo especialista do assunto, pelo economista, por exemplo, e não necessariamente pelo programador. Né? Vantagem, desacoplamento entre o núcleo de execução e o que será executado, né? A facilidade de evolução do sistema e a facilidade de adaptação para várias plataformas, já que essa tradução pode ser feita justamente entre plataformas, que é o que acontece na máquina virtual Java, por exemplo. Né? Desvantagens, o desempenho pode ser comprometido, né, dependendo de como eu faço a interpretação dessa máquina abstrata, né, se for, por exemplo, uma leitura de um arquivo XML, para interpretar isso daí, para traduzir para métodos que serão executados, pode gerar uma queda de desempenho e pode aumentar a complexidade, né, tendo em vista que tem passos adicionados aí.